Bem-vindo a uma jornada fascinante pelo epicentro religioso do mundo, Jerusalém. Uma cidade que transcende o tempo e as crenças, onde o Oriente Médio encontra a sua alma definitivamente. Vem comigo enquanto exploramos os séculos de conflito, desde os tempos antigos até os desafios contemporâneos que moldaram o destino dessa terra sagrada. Deixe-se envolver pela tensão palpável que permeia suas ruas estreitas, pelos mistérios que ecoam através dos muros centenários. Essa não é apenas uma história, é uma revelação, um convite para desvendar os segredos de Jerusalém e compreender o seu papel crucial na narrativa humana. Junte-se a nós nessa jornada única pelos milênios e vamos entender o que está por detrás de tudo isso. Bora lá pro estudo. A história da humanidade tem início no berço da civilização, no que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Jerusalém, então, uma das cidades mais antigas e central para essa narrativa, ela se localiza ali na Ásia, equidistante do Mar Mediterrâneo, entre a aridez do Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Nesse berço da fé e história, ergue-se então uma cúpula reluzente chamada o Domo da Rocha. Ela tem raízes no século VII e se tornou um ícone do islamismo após a conquista muçulmana dessa cidade. O local é um foco de tensão histórica que transborda até os dias atuais, o impasse Israel-Palestina. A trama desse conflito é bordada ao longo da história, tornando-se mais densa com a fundação do Estado de Israel no século XX. O território sagrado para diversas religiões é como um cálice que transborda com diferentes interpretações. Vejam só. Judeus veem o Muro das Lamentações, o remanescente de um segundo templo, como um eco sagrado da sua fé. Já os muçulmanos olham para a mesquita de Al-Aqsa, componentes da nobre esplanada, como um pilar do Islã. Duas perspectivas distintas sobre uma região diminuta, mas de um valor simbólico e religioso imenso. Então vamos contextualizar um pouco sobre Jerusalém através dos milênios, desde o estabelecimento ali com os cananeus até as dominações que sucederam. Por exemplo, as dominações romanas, bizantinas, muçulmanas, as cruzadas e até a guerra com os otomanos. Um palco de líderes como o rei Davi e Salomão que moldaram a identidade religiosa judaica até as destruições e renomeações pelas mãos dos imperadores, como por exemplo o imperador Adriano e o imperador Constantino. Os árabes então, eles assumem a narrativa no século VII, marcando o território com as suas próprias crenças. A Palestina é um nome de uma região localizada ali no Oriente Médio. Anteriormente, eles era uma região chamada de Judéia. Foi o imperador Adriano que rebatizou como Palestina. Essa era uma tentativa de tentar apagar os vestígios dos judeus daquela região. Foi uma afronta que o imperador Adriano, então, cometeu aos judeus. Foi uma forma de desonrar os traços dos reis, do povo judeu e dos seus descendentes, que eram, então, tão idolatrados pelo povo judeu. O seu nome deriva do termo Pelesh, e traduzido como Filistia ou Palestina, significa terra dos filisteus. Os filisteus, se você acompanha bem a Bíblia, eles eram um povo lá do Mar Mediterrâneo, próximo ao Mar Mediterrâneo, que se estabeleceu na área costeira de Israel. Lá eles fundaram alguns assentamentos entre Gaza e Ecrom. Essa terra atraiu imigrantes judeus, fugindo de perseguições, almejando viver a terra prometida. Nessa mistura de esperanças e intenções, nas afirmações imperiais de poder, promessas de uma nação, uma tensão então cresceu, desembocando em vários conflitos sangrentos. Segue-se então um enredo de guerras, de levantes, insurreições e grandes esforços de paz que foram fragilizados ao longo de décadas. A declaração de Balfour, o plano de partilha da ONU e a guerra também da independência de Israel apenas engrossaram a linha desse intrincado tapete político
político e religioso. As décadas seguintes não aliviaram a pressão. Intifadas, acordos de paz, líderes assassinados e a ascensão de facções radicais foram turnos desta marcha tão tumultuada chamada Marcha da Paz. O processo de Oslo deu uma breve vislumbre dessa harmonia, mas a realidade se mostrou mais resistente e turbulência do que o papel poderia prever. Hoje, olhando para trás, a história de Jerusalém e da Palestina é um mosaico onde cada peça reflete um capítulo de fé e de esperança, também de destruição e de muita luta sangrenta. A busca por soluções persiste entre acordos que falham e só perpetuam esse ciclo de retaliações que aparentemente parece não ter fim. Para concluir essa história, eu quero refletir com vocês sobre as palavras de Jesus em Lucas 19, do 41 ao 44. Jesus, então, ele olhando para Jerusalém, ele chora e ele diz: "Ah, Jerusalém, Jerusalém, que persegue aqueles que são enviados, mata os seus profetas. Vocês não reconheceram o tempo da minha visitação." Jesus está dizendo, então, que o tempo da graça e da misericórdia para Jerusalém havia chegado ao fim, porque eles não reconheceram o tempo da visitação. Então Jesus profetiza, e então eu declaro que a sua terra ficará devastada. Parece então que Jesus profetiza sobre Jerusalém, a promessa então de uma grande perseguição e de um tempo que nunca mais haveria paz naquela região. Essa passagem ela é tão emblemática que ela pode ser vista como uma metáfora para inúmeros conflitos e desafios que foram enfrentados por toda a região da Palestina ao longo dessa história. A cidade, que é símbolo de fé e santidade para muitos, também se tornou o epicentro de lutas e sofrimentos, tal como previsto nas palavras de Cristo. Desde a Declaração de Balfour, em 1917, que apoiava a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, até os esforços contemporâneos como os acordos de Oslo, a busca por paz e restauração de Jerusalém tem sido uma jornada de esperança, mas também de desilusão há décadas. Esses esforços humanos para restaurar a paz em Jerusalém terrena nos fazem questionar, como mencionado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 4, será que deveríamos realmente concentrar as nossas esperanças na Jerusalém terrena, que gera filhos para a escravidão, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4, ou olhar para Jerusalém celestial, a verdadeira morada e a promessa da liberdade eterna para todos os cristãos? Nesse contexto, a promessa então da nova Jerusalém descrita em Apocalipse 21, como uma cidade descendo do céu, ela nos oferece uma visão de esperança e renovação, onde não há mais dor nem sofrimento. Essa visão apocalíptica que João vê, ela nos lembra que as soluções humanas muitas vezes falham de trazer paz duradoura e que a nossa esperança última, ela deve repousar na redenção divina e na restauração completa, feita realmente por Deus. Portanto, meus irmãos, enquanto oramos pela paz em Israel e também oramos pela paz em todos os locais do mundo afetado por conflitos, sejam eles na América do Sul, África, Ásia ou em qualquer outro lugar, nós devemos também refletir sobre as implicações espirituais das nossas esperanças e esforços. Devemos buscar então entender não apenas o que significa Israel terreno em suas lutas, mas também o que representa o Israel espiritual, aquele salvo que será segundo as promessas divinas que Cristo nos prometeu. Abaixo eu quero deixar alguns vídeos para expandir a sua compreensão sobre esse tema. Na verdade, eu quero ver se a gente deixa afixado para você aqui em cima. Chama-se A Nova Jerusalém do Apocalipse. Você pode procurar no YouTube ou na descrição desse vídeo ou aqui em cima num card que nós vamos deixar. A Nova Jerusalém do Apocalipse, Papo com Deus. Tem um outro vídeo também que nós fizemos sobre conflito Israel e Palestina. Será que chegamos ao fim? Outro vídeo também chamado Todo Israel será salvo. Quem é esse Israel definitivamente que será salvo? Nós temos um livro chamado Interpretando Apocalipse. E nesse conteúdo, dentro desse livro, nós temos um conteúdo com muitos tópicos que vão ajudar você a entender sobre o Apocalipse e também sobre as promessas da Jerusalém que é de cima. Eu quero te convidar também a se tornar membro do Clube de Estudos Bíblicos do Papo com Deus. Ao se tornar membro do nosso clube, você vai estar não apenas investindo no crescimento espiritual da sua vida, mas também contribuindo com os nossos trabalhos aqui do Papo com Deus e os nossos trabalhos missionários no Brasil, Angola, Moçambique, em tantos outros países que a gente atua. Lá você vai poder baixar mais de 280 e-books, cursos exclusivos para os nossos membros e de quebra você ainda abençoa os nossos trabalhos missionários. Você também pode
adquirir as nossas revistas de estudos bíblicos e assim ajudar nas nossas missões. E eu gostaria de pedir para você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito aqui no canal, dá um like nesse vídeo caso você tenha gostado. E se nós falamos alguma coisa que você gostaria de debater com a gente, coloca aqui nos comentários, vamos aquecer o debate sobre esse conflito de Israel e Palestina. Se teve algo aqui que nós falamos que você não concorda, obviamente com muita educação, tá? Vem aqui nos comentários, vamos bater um papo aqui nos comentários. Ou se você quiser fazer algum adicional a esse vídeo, comenta aqui abaixo com respeito e nós queremos debater um pouco aqui nos comentários, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.